A primeira indicação de que algo estava errado surgiu às 5h17 da manhã de 2 de junho de 2021, quando o operador de bagagens, Tommy Rodrigues, notou um carrinho de carga vazio no lugar onde deveria estar um contentor trancado. O carrinho estava abandonado na pista do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, com as suas correias soltas a balançar no ar úmido da manhã, na Geórgia. Segundo o manifesto, o contentor em falta deveria ter sido carregado no voo 201 da Copa Airlines, com destino a Bogotá, na Colômbia, em menos de 3 horas. Antes de mergulharmos nesta história incrível, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar as notificações. Deixe um gosto se estiver pronto para uma história que vai mudar a sua forma de pensar sobre a segurança das companhias aéreas. E comente abaixo com o nome da sua cidade para que eu saiba de onde é que os meus espectadores estão a ver em todo o mundo. Tommy tinha visto o contentor durante a operação de carga às 4h10 da manhã. Uma caixa de transporte de aspecto normal, marcada com etiquetas de peças de aviação e com documentação de transferência. Supostamente continha painéis de ecrã do Boeing 777, de acordo com a papelada. Peças de substituição de rotina que estavam a ser enviadas para instalações de manutenção na América do Sul. Mas por volta das 5 horas, quando Tommy regressou para completar a sequência de carregamento, o contentor tinha desaparecido por completo. A filmagem de vigilância revelaria mais tarde a verdade. Durante uma janela de 11 minutos, cuidadosamente orquestrada, em que as câmaras de segurança ficaram misteriosamente desligadas, uma figura solitária tinha roubado sistematicamente o que os investigadores federais descobririam que eram 16 milhões de dólares em dinheiro do cartel, disfarçados de equipamento de aeronaves legítimo e destinado a operações de branqueamento de capitais na Colômbia. O ladrão era Marcus Dale, um mecânico de aeronaves de 43 anos que trabalhava no aeroporto há 17 anos, sem levantar qualquer suspeita. Por volta das 6h30 da manhã, a segurança do aeroporto localizou o contentor em falta, abandonado perto de uma saída de funcionários, com os seus fechos de alta segurança cortados e o seu conteúdo desaparecido. O que deveria ter sido equipamento de aviões de alta tecnologia revelou-se ser maços de dinheiro embalados a vácuo, notas de 100, 50 e 20 dólares, organizadas com a precisão de um cofre de banco e embaladas para evitar a detecção por rastreio de segurança padrão. Marcus Dale nunca fez a saída de turno naquela manhã. As suas ferramentas de manutenção tinham desaparecido dos seus locais designados. O mais revelador de tudo, a sua credencial de acesso de segurança tinha sido desativada manualmente a partir de um terminal na Baía de Manutenção 6. Exatamente às 4h43 da manhã, 17 minutos após a hora estimada do roubo, alguém com conhecimento íntimo dos sistemas de segurança do aeroporto tinha coberto as suas pegadas com precisão profissional. O homem que tinha realizado um dos roubos de aeroporto mais audazes da história recente tinha desaparecido tão completamente como o dinheiro que tinha roubado, deixando para trás apenas perguntas que os investigadores federais ainda tentam responder. 3 anos depois, Marcus Dale levava o tipo de vida discreta que o tornava invisível para quase todos à sua volta. Aos 43 anos, tinha a aparência competente e curtida de alguém que tinha passado décadas a trabalhar com máquinas complexas em condições exigentes. Os seus colegas no Hartsfield-Jackson conheciam-no como pontual, profissional e extremamente reservado. Exatamente o tipo de funcionário com que os supervisores nunca se preocupavam, porque nunca criava problemas nem exigia supervisão. Marcus vivia sozinho num modesto apartamento de 2 quartos em Decatur, Geórgia, um subúrbio a sudeste de Atlanta, que alojava milhares de trabalhadores do aeroporto que preferiam rendas acessíveis a comodidades urbanas. O seu apartamento estava espartanamente mobilado, refletindo a sua natureza prática e o seu divórcio recente de Linda Dale, finalizado apenas 8 meses antes do roubo. O divórcio tinha sido amigável, mas caro, consumindo a maior parte das poupanças de Marcus e forçando-o a mudar-se da casa suburbana que tinham partilhado durante 12 anos. O seu passado incluía 8 anos como chefe de tripulação de aeronaves da Força Aérea, uma experiência que lhe tinha dado experiência em logística de aviação
sistemas mecânicos e, mais importante, a disciplina militar que o tornava valioso para empregadores civis. Após a sua dispensa, Marcos tinha encontrado trabalho no Hartsfield-Jackson, onde as suas habilidades em manutenção de aviões e a sua autorização de segurança o tornavam elegível para posições que exigiam tanto competência técnica como total confiança. Marcos trabalhava exclusivamente em turnos noturnos, um horário que pagava melhor do que o trabalho diurno, mas que o isolava da maioria das interações sociais com os colegas. O seu turno era das 23 horas às 7 horas da manhã, durante o qual realizava a manutenção de rotina nos sistemas de aeronaves, conduzia inspeções de segurança e lidava com reparações especializadas que exigiam que o aeroporto estivesse relativamente calmo. Os trabalhadores do turno da noite formavam a sua própria subcultura dentro do ecossistema do aeroporto. Mas mesmo entre este grupo unido, Marcos era conhecido por ser reservado. O seu registro pessoal parecia o sonho de um supervisor. 17 anos de emprego, com assiduidade perfeita, sem ações disciplinares, avaliações de desempenho consistentemente positivas e o tipo de fiabilidade que o tornava elegível para trabalhos a solo que exigiam supervisão mínima. Marcos tinha obtido autorizações de segurança que lhe permitiam o acesso a áreas restritas em todo o aeroporto, incluindo instalações de carga, áreas de manutenção de aeronaves e as zonas seguras onde as remessas internacionais eram processadas. Mas por trás da superfície da sua vida profissional ordeira, Marcos tinha estado a lidar com uma pressão financeira que tinha vindo a aumentar desde o seu divórcio. Despesas legais, custos de partilha de bens e o desafio de manter duas casas com um único rendimento tinham levado os seus recursos ao limite. A sua ex-mulher, Linda, diria mais tarde aos investigadores que Marcos se tinha tornado cada vez mais estressado com o dinheiro nos meses antes do seu desaparecimento, embora nunca tivesse discutido quaisquer planos específicos para resolver os seus problemas financeiros. O que Linda não podia saber era que Marcos tinha estado a conduzir o que ele chamava, em privado, de reconhecimento operacional dos procedimentos de manuseamento de carga do aeroporto, estudando o movimento de remessas de alto valor com a abordagem sistemática que o seu treino militar lhe tinha ensinado a aplicar a desafios logísticos complexos. A sua posição dava-lhe acesso a manifestos de carga, horários de envio e protocolos de segurança, que revelavam padrões que a maioria dos funcionários do aeroporto nunca notava. 2 semanas antes do roubo, o comportamento de Marcos começou a mudar de formas que só pareceriam significativas em retrospectiva. Ele comprou uma carrinha de carga em segunda mão por $8.500 em dinheiro, uma transação que representava uma parte substancial das suas poupanças disponíveis. A carrinha era uma Ford Transit de 2015 com mais de 160 mil quilômetros, escolhida pela sua capacidade de carga e fiabilidade mecânica, em vez de pela aparência ou conforto. Marcos também começou a acumular provisões para campismo e recipientes de combustível. Compras que ele explicou aos vizinhos curiosos como preparação para uma viagem de carro que estava a planear. As provisões incluíam sacos-cama, recipientes de água portáteis, comida não perecível, fogões de campismo e múltiplos tanques de combustível de 75 litros que ele armazenou na pequena garagem do seu apartamento. A quantidade e o tipo de provisões sugeriam a preparação para uma viagem prolongada por áreas remotas onde os serviços poderiam não estar disponíveis. O mais revelador de tudo, Marcos comprou 2 telemóveis descartáveis e um scanner de rádio de baixa frequência, capaz de monitorizar as comunicações de segurança do aeroporto. Estes dispositivos, combinados com o seu conhecimento íntimo das operações do aeroporto, revelar-se-iam cruciais para planear e executar um roubo que exigia uma sincronização em milésimos de segundo e informações em tempo real sobre as respostas de segurança. O contentor de carga que Marcos visou representava um componente crítico de uma sofisticada operação de branqueamento de capitais que tinha estado a usar o Hartsfield-Jackson como ponto de trânsito durante mais de 2 anos. Segundo fontes da DEA, os cartéis latino-americanos tinham desenvolvido métodos cada vez mais sofisticados para movimentar tanto drogas como dinheiro através do sistema de aviação americano, explorando o enorme volume de carga legítima que flui
diariamente através dos principais aeroportos. A rota de dinheiro do cartel na aviação dependia de ocultar dinheiro em caixas falsas, rotuladas como peças de aeronaves, aproveitando a natureza especializada do equipamento de aviação que tornava a inspeção de rotina difícil. Os componentes de aeronaves são frequentemente caros, fabricados com precisão e embalados de forma a desencorajar o manuseamento casual por parte do pessoal que poderia danificar equipamento sensível. Isto criava a cobertura perfeita para transportar grandes quantidades de dinheiro disfarçadas de carga comercial legítima. O sistema funcionava através de uma rede de pessoal de companhias aéreas corruptos, empresas de carga e funcionários alfandegários que garantiam que contentores específicos recebiam uma inspeção mínima, enquanto pareciam seguir protocolos de segurança padrão. Os contentores eram marcados com códigos especiais que indicavam que deveriam ser manuseados com cuidado e processados com rapidez, supostamente para prevenir danos no equipamento sensível, mas na verdade para minimizar as oportunidades de descoberta. O contentor específico que Marcos visou estava rotulado como painéis de ecrã do Boeing 777, equipamento eletrônico frágil completo, com documentação de envio de aspecto autêntico e manifestos que satisfariam a inspeção de rotina. A papelada listava o conteúdo como instrumentos de cockpit de substituição, fabricados por uma empresa aeroespacial legítima e destinados a instalações de manutenção em Bogotá. O contentor incluía até peças de aeronaves reais por cima dos pacotes de dinheiro, criando uma ilusão convincente que enganaria uma inspeção casual. A investigação federal revelaria mais tarde que o contentor tinha tido origem em Miami, onde foi carregado com 16 milhões de dólares em dinheiro, representando o produto das vendas de droga em todo o sudeste dos Estados Unidos. O dinheiro foi embalado a vácuo em maços concebidos para evitar a detecção por cães treinados para detetar dinheiro e arranjado dentro do contentor para corresponder ao tamanho e à distribuição de peso de componentes de aeronaves genuínos. O contentor foi encaminhado via Atlanta como parte de uma rede de logística cuidadosamente planeada que usava aeroportos de ligação para disfarçar o destino final do produto do crime. Ao mover o dinheiro através de múltiplas cidades antes de chegar ao seu destino final, o cartel criava um rastro de papel que seria difícil para a polícia seguir, enquanto fornecia múltiplas oportunidades para interceptar remessas se qualquer um dos componentes da operação fosse comprometido. A posição de Marcos como técnico de manutenção de aeronaves tinha lhe dado acesso a manifestos de carga e horários de envio que revelavam os padrões subjacentes a esta operação de carga aérea aparentemente legítima. Os seus 17 anos de experiência no aeroporto tinham-no ensinado a reconhecer quais as remessas que recebiam um manuseamento especial, que documentação parecia invulgar e, mais importante, que contentores eram suficientemente valiosos para justificar o risco de roubo. O assalto começou às 3h47 da manhã de 2 de junho, quando Marcos passou a sua credencial para entrar na Baía de Manutenção 6, iniciando oficialmente o que parecia ser um turno noturno de rotina. As suas primeiras horas de trabalho foram documentadas através dos canais normais. Inspeções de segurança registradas em registros de manutenção informatizados. Requisições de peças arquivadas através de procedimentos padrão e comunicações de rádio com as operações do aeroporto que estabeleceram a sua presença e padrões de trabalho normais. Às 4h06 da manhã, Marcos fez o seu primeiro desvio da rotina, ao desviar um carrinho de reboque vazio do seu local, atribuído para uma baía de hangar separada. Esta ação foi capturada por câmaras de segurança, mas parecia completamente normal. O pessoal de manutenção movia frequentemente equipamento entre locais, conforme as exigências do trabalho. O carrinho de reboque era uma peça padrão do equipamento de apoio em terra do aeroporto, capaz de mover contentores pesados e componentes de aeronaves com assistência hidráulica. A fase crítica do plano de Marcos começou às 4h14 da manhã, quando os feeds das câmaras do aeroporto que cobriam a área de carga ficaram misteriosamente offline por exatamente 11 minutos. A investigação pós-incidente revelaria que o mau funcionamento das câmaras foi causado por uma interrupção manual
dos cabos de fibra ótica que transportavam os sinais de vídeo da área de carga para a estação central de monitorização de segurança. A interrupção exigia um conhecimento íntimo da infraestrutura de vigilância do aeroporto e sugeria meses de planeamento avançado. Durante esta janela de 11 minutos, Marcos executou o roubo com precisão militar. Filmagens de segurança de áreas adjacentes capturaram o seu carrinho de reboque a mover-se em direção ao cais de carga, embora os detalhes específicos das suas atividades tenham permanecido não registrados devido à interrupção da câmara. Quando a vigilância foi restabelecida, às 4h25 da manhã, Marcos foi visto a conduzir o carrinho de reboque para fora da área de carga, transportando um contentor que correspondia à descrição da remessa do cartel. Às 4h31 da manhã, Marcos saiu da área segura do aeroporto através de um portão de rampa de serviço raramente utilizado que fornecia acesso de veículos a estradas públicas. Esta saída exigia a sua credencial de segurança e verificação biométrica, criando um registro eletrônico da sua partida que os investigadores usariam mais tarde para estabelecer a hora do roubo. Ao nascer do sol, Marcus Dale tinha desaparecido completamente, levando consigo mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê numa vida inteira. O plano de fuga de Marcus demonstrou a mesma preparação cuidadosa que tinha caracterizado o roubo em si. Horas após o crime, ele tinha desaparecido de forma tão completa que os investigadores federais passariam anos a procurar qualquer rastro das suas atividades ou localização atual. O seu apartamento em Decatur não mostrava sinais de uma partida apressada. A renda estava paga até ao fim do mês, os serviços públicos permaneciam ligados e os seus bens pessoais estavam dispostos normalmente. Mas uma inspeção mais atenta revelou que Marcos tinha sistematicamente removido tudo o que pudesse fornecer pistas de investigação sobre os seus planos ou destino futuros. Todos os documentos pessoais, fotografias e equipamento informático tinham desaparecido. O seu telemóvel tinha sido desligado imediatamente após sair do aeroporto e nunca mais foi reativado. Mais importante ainda, ele tinha liquidado as suas contas bancárias 3 dias antes do roubo, levantando todos os fundos disponíveis em dinheiro para evitar criar um rastro eletrônico que os investigadores pudessem seguir. 2 dias depois do roubo, a carrinha de carga de Marcos foi descoberta incendiada perto de Macon, na Geórgia, a cerca de 145 quilômetros a sul de Atlanta. O veículo tinha sido completamente destruído pelo fogo, com tanques de combustível de campismo e resíduos de acelerante encontrados dentro do chassi queimado. O número VIN da carrinha tinha sido cuidadosamente removido, impedindo que os investigadores rastreassem a sua compra ou histórico de registro. Não foi recuperada nenhuma prova de ADN do veículo destruído. Os vizinhos do complexo de apartamentos de Marcos relataram que ele tinha estado doente durante a semana antes do roubo, embora o seu empregador não tivesse registro de pedidos de baixa médica ou documentação de ausência. Durante este período, testemunhas observaram Marcos a carregar tambores e recipientes selados para a sua carrinha. Uma atividade que parecia consistente com os seus planos declarados para uma viagem de campismo, mas que na verdade representava a preparação para o seu desaparecimento. A investigação revelou que os 2 telemóveis descartáveis de Marcos tinham feito um breve ping em torres de telemóvel no Alabama antes de ficarem permanentemente em silêncio, sugerindo que ele tinha viajado para oeste ou sudoeste da Geórgia antes de desativar todos os dispositivos eletrônicos que pudessem permitir o rastreamento. O momento e a localização destes sinais indicavam que Marcos tinha executado uma rota de fuga cuidadosamente planeada que o levaria para além da área de busca imediata poucas horas após o roubo. A investigação do FBI sobre Marcus Dale tornou-se um dos casos de segurança aeroportuária mais abrangentes na história recente da aplicação da lei federal. A agente especial Jennifer Walsh, que assumiu a responsabilidade principal pelo caso, rapidamente reconheceu que o roubo representava algo muito mais sofisticado do que um crime oportunista ou corrupção interna. O momento, a execução e o planeamento da fuga sugeriam uma segurança operacional de nível militar, combinada com um conhecimento íntimo dos procedimentos do aeroporto e das redes de transporte criminoso.
As autoridades federais confirmaram que os 16 milhões de dólares roubados pertenciam a uma operação de um cartel com sede em Medellín, que tinha estado a usar aeroportos americanos para transportar o produto do tráfico de droga de volta para a Colômbia para branqueamento de capitais. O contentor específico tinha sido carregado em Miami como parte de um sistema de transferência mensal que movia cerca de 200 milhões de dólares anualmente através da rede de carga aérea. Marcos tinha de alguma forma identificado e explorado a única vulnerabilidade numa empresa criminosa cuidadosamente planeada. A investigação dos registros de segurança do aeroporto revelou que a credencial de trabalho de Marcos tinha sido clonada e usada 3 vezes nos meses antes do roubo, possivelmente para testar o acesso a áreas restritas ou para estudar as respostas de e-commerce, segurança margem de atividades invulgares. A clonagem exigia equipamento sofisticado e conhecimento técnico que sugeriam um planeamento avançado extensivo ou assistência de cúmplices com habilidades especializadas. A ex-mulher de Marcos, Linda, forneceu aos investigadores informações cruciais sobre a sua mentalidade e possíveis planos de fuga. Ela revelou que Marcos se tinha tornado obcecado pela remota paisagem do Alasca nos meses antes do divórcio, assistindo frequentemente a vídeos documentais sobre a sobrevivência fora da rede e usando aplicações de rastreamento de voos para estudar os padrões de tráfego aéreo na América do Norte. Ele também tinha manifestado interesse em áreas do Canadá e do Alasca, onde uma pessoa poderia viver de forma independente, sem documentação governamental ou serviços sociais. Estes interesses, que Linda tinha descartado como passatempos inofensivos durante o casamento, assumiram um significado sinistro quando os investigadores se aperceberam de que Marcos poderia ter estado a investigar destinos onde alguém poderia desaparecer permanentemente enquanto vivia com dinheiro roubado. O Alasca e o norte do Canadá continham vastas áreas onde uma pessoa com habilidades de sobrevivência e recursos adequados poderia evitar a detenção indefinidamente. Apesar de emitir avisos da Interpol e de coordenar com agências de aplicação da lei em toda a América do Norte, os investigadores não encontraram avistamentos confirmados de Marcos ou provas das suas atividades atuais. A completa ausência de pegadas digitais sugeria a sua morte ou o seu acesso a recursos sofisticados de identidade falsa que lhe permitiriam operar sob documentação que os investigadores não conseguiam rastrear. O roubo desencadeou melhorias imediatas na segurança no Hartsfield-Jackson e em aeroportos por todos os Estados Unidos. O incidente expôs vulnerabilidades nos procedimentos de manuseamento de carga que as organizações criminosas tinham estado a explorar durante anos, levando a sistemas de vigilância melhorados, rastreamento de pessoal aprimorado e protocolos mais rigorosos para o manuseamento de remessas de alto valor. Vários contratados da TSA foram despedidos por negligência ao permitir que Marcos tivesse acesso a áreas e informações que excediam as suas responsabilidades oficiais. O aeroporto também implementou novos procedimentos para monitorizar as atividades dos funcionários em áreas restritas e detectar padrões invulgares que pudessem indicar um planeamento criminoso. Mas apesar destas melhorias, o desafio fundamental permaneceu inalterado. As operações aeroportuárias exigem milhares de funcionários de confiança com acesso a áreas sensíveis, e qualquer um destes indivíduos poderia potencialmente explorar a sua posição para fins criminosos. Marcus Dale tinha demonstrado que mesmo as verificações de antecedentes e os protocolos de segurança mais extensos não conseguiam evitar que um infiltrado determinado identificasse e explorasse as vulnerabilidades do sistema. A resposta do cartel ao roubo foi surpreendentemente contida, sem a retaliação violenta que tipicamente se seguia a grandes violações de segurança. Esta contenção invulgar levou alguns investigadores a teorizar que Marcos poderia ter negociado proteção ou assistência de organizações criminosas, trocando o seu conhecimento dos procedimentos de segurança do aeroporto por uma passagem segura e novos recursos de identidade. Teorias alternativas sugeriam que o cartel tinha decidido dar a perda por garantida, em vez de arriscar atrair atenção adicional da polícia para as suas operações de branqueamento de capitais na aviação.
O roubo já tinha desencadeado uma investigação federal abrangente que ameaçava expor toda a rede, tornando a recuperação do dinheiro roubado menos importante do que a proteção das empresas criminosas em curso. A possibilidade mais perturbadora era que Marcos tivesse sido eliminado por operacionais do cartel logo após o roubo, com o seu corpo eliminado de forma tão completa que nunca seria recuperado. Esta teoria ganhou credibilidade a partir da história bem documentada da organização de retaliação violenta contra qualquer pessoa que ameaçasse as suas operações, independentemente de a ameaça vir de criminosos rivais ou de agências de aplicação da lei. O procedimento operacional padrão do cartel envolvia a eliminação sistemática de violações de segurança através de métodos concebidos para recuperar ativos roubados e enviar mensagens a outras ameaças potenciais. O facto de não terem sido reportados incidentes violentos em relação ao desaparecimento de Marcos poderia indicar que ele tinha evitado com sucesso os caçadores do cartel, ou que a sua eliminação tinha sido tão completa que os investigadores nunca descobririam provas do seu destino. Alguns agentes federais teorizaram que o treino militar e as habilidades de planeamento operacional de Marcos poderiam ter lhe permitido antecipar a retaliação do cartel e preparar contramedidas que neutralizavam a ameaça. O seu passado na Força Aérea incluía treino em sobrevivência em ambiente hostil e técnicas de fuga que poderiam ser valiosas quando perseguido por organizações criminosas bem financiadas e com recursos ilimitados para rastrear ameaças. A ausência de qualquer informação credível sobre as atividades do cartel relacionadas com o desaparecimento de Marcos era em si mesma significativa, sugerindo que a organização tinha dado a perda por garantida como uma despesa comercial aceitável, ou que a sua resposta tinha sido tão compartimentada que mesmo a vigilância federal não conseguia detetá-la. Ambas as possibilidades indicavam um nível de sofisticação organizacional que tornava a sobrevivência continuada de Marcos cada vez mais improvável com o passar do tempo. 3 anos após o roubo, Marcus Dale permanece na lista dos mais procurados do FBI, acusado de roubo de propriedade governamental, branqueamento de capitais e conspiração para interferir nas operações de aviação federais. A recompensa de $500 mil por informações que levem à sua detenção representa uma das maiores recompensas alguma vez oferecidas por um crime relacionado com um aeroporto, refletindo tanto a importância do roubo como a determinação do governo em prevenir incidentes semelhantes. A recompensa gerou centenas de pistas de todos os Estados Unidos e do Canadá, desde avistamentos credíveis a fraudes óbvias submetidas por indivíduos que procuravam dinheiro fácil. Cada pista exige uma investigação por parte dos agentes federais, consumindo milhares de horas de tempo de aplicação da lei sem produzir qualquer informação verificada sobre a localização ou atividades de Marcos. As pistas mais promissoras vieram de áreas remotas do Alasca e do norte do Canadá, onde as habilidades de sobrevivência de Marcos e a preparação para viver fora da rede seriam mais valiosas. Vários avistamentos não confirmados colocaram alguém que coincide com a sua descrição em comunidades selvagens, onde as perguntas sobre o passado pessoal são desencorajadas e as transações em dinheiro são comuns. O dono de uma loja de ferragens em Whitehorse, território do Yukon, relatou ter vendido equipamento de campismo a um homem que se parecia com Marcos, que pagou em dinheiro e mostrou um interesse invulgar em itens necessários para a sobrevivência, prolongada na natureza. A filmagem da câmara de segurança da transação era de muito má qualidade para uma identificação positiva, mas o comportamento e a aparência do cliente eram consistentes com alguém que tentava evitar a deteção enquanto se preparava para um isolamento a longo prazo. Relatórios semelhantes surgiram de locais em todo o noroeste do Pacífico e no Alasca, criando um padrão que sugere que Marcos pode ter chegado com sucesso a áreas onde as habilidades de sobrevivência e um financiamento adequado poderiam permitir que ele evitasse a aplicação da lei indefinidamente. Estas regiões remotas contêm vastas áreas onde uma pessoa poderia viver de forma independente durante décadas sem nunca se cruzar com funcionários do governo ou pessoal de aplicação da lei. Mas apesar do padrão geográfico dos avistamentos reportados, os investigadores reconhecem que confirmar a presença de Marcos em qualquer local específico
tem se revelado impossível. As áreas selvagens onde ele poderia estar escondido são tão extensas e pouco povoadas que as operações de busca abrangentes exigiriam recursos muito para além do que qualquer agência de aplicação da lei poderia fornecer. O caso tornou-se um exemplo de manual de como as ameaças internas representam o maior desafio para a segurança da aviação. Independentemente de quão sofisticadas se tornem as salvaguardas tecnológicas, Marcos usou o seu acesso legítimo e conhecimento para identificar vulnerabilidades que criminosos externos nunca poderiam ter descoberto, demonstrando que as ameaças mais perigosas vêm frequentemente das fontes mais confiáveis. Os especialistas em segurança que estudam o caso identificaram vários fatores que tornaram o roubo de Marcos possível. A sua vasta experiência com as operações do aeroporto, as suas autorizações de segurança, que forneciam acesso a áreas restritas, o seu conhecimento técnico dos sistemas de vigilância e, mais importante, o seu treino militar que o equipou com habilidades de planeamento operacional. A combinação destes fatores criou o que os analistas de segurança descrevem como a ameaça interna perfeita. Alguém com o acesso e a competência necessários para explorar as vulnerabilidades do sistema, enquanto evita a detecção durante as fases críticas da atividade criminosa. Marcus Dale representa o pior pesadelo de todos os gerentes de segurança de aeroportos, explicou a agente Walsh durante uma recente sessão informativa do caso. Ele era o funcionário com quem nunca te preocupavas, a pessoa que parecia incapaz de um comportamento criminoso. Mas por baixo desse exterior confiável, estava alguém com as habilidades e a motivação para realizar um dos roubos de aeroporto mais sofisticados da história americana. A investigação, que começou com um carrinho de carga vazio numa manhã úmida de Bemidji, Geórgia, consumiu milhares de horas de tempo dos agentes federais, envolveu a cooperação com agências de aplicação da lei em toda a América do Norte e mudou os procedimentos de segurança da aviação em todo o mundo. Mas o homem que desencadeou esta resposta massiva continua tão esquivo como o era na manhã em que se afastou do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, com 16 milhões de dólares em dinheiro roubado do cartel. Marcus Dale, visto pela última vez a 2 de junho de 2021. 16 milhões de dólares ainda desaparecidos. Recompensa do FBI ativa, caso permanece em aberto. Isto exige uma monitorização contínua, uma análise comportamental e o reconhecimento de que a pressão financeira ou uma crise pessoal podem transformar funcionários confiáveis em criminosos perigosos. O carrinho de carga vazio, onde o roubo de Marcos foi descoberto pela primeira vez, foi substituído. Mas o seu caso continua a influenciar os procedimentos de segurança aeroportuária em todo o mundo. Novos protocolos para monitorizar as atividades dos funcionários, rastrear os movimentos de carga e detectar padrões invulgares foram implementados em grandes aeroportos, tanto nos Estados Unidos como a nível internacional. Mas os especialistas em segurança reconhecem que os infiltrados determinados sempre representarão desafios que a tecnologia, por si só, não pode resolver. Marcus Dale teve sucesso porque combinou acesso legítimo com intenção criminosa, conhecimento técnico com planeamento operacional e, mais importante, a paciência para estudar o seu alvo ao longo de muitos anos antes de atacar quando as condições eram ótimas. O perfil psicológico desenvolvido por analistas comportamentais do FBI sugere que Marcos representava uma nova categoria de criminoso. A ameaça interna acidental, que se transforma de funcionário de confiança em criminoso sofisticado quando as circunstâncias pessoais criam uma combinação de desespero e oportunidade. Ao contrário dos criminosos tradicionais que procuram alvos, Marcos foi colocado na proximidade de ativos valiosos através de um emprego legítimo e depois desenvolveu gradualmente intenções criminosas à medida que a pressão financeira aumentava. O seu caso influenciou as práticas de contratação em aeroportos a nível nacional, com uma nova ênfase na monitorização contínua do estado financeiro dos funcionários, mudanças comportamentais e padrões de acesso que possam indicar o desenvolvimento de uma intenção criminosa. No entanto,
Os especialistas reconhecem que essa monitorização levanta preocupações com a privacidade e pode não detectar indivíduos como Marcos, que planeiam meticulosamente durante longos períodos. A tecnologia que Marcos usou para desativar as câmaras de segurança levou a melhorias significativas nos sistemas de vigilância em grandes aeroportos. Os cabos de fibra ótica estão agora protegidos por sistemas à prova de adulteração que alertam imediatamente o pessoal de segurança para qualquer interferência. Redes de câmaras redundantes garantem que interrupções temporárias num sistema não criem pontos cegos totais que pudessem ser explorados por infiltrados experientes. Mas estas melhorias tecnológicas destacam o desafio fundamental que o caso de Marcos representa: a prevenção de crimes por indivíduos que compreendem tanto os sistemas que estão a atacar, como as contramedidas concebidas para os deter. Os seus 17 anos de experiência deram-lhe um conhecimento que as novas medidas de segurança só podiam abordar parcialmente. As implicações internacionais do roubo de Marcos estenderam-se muito além da segurança da aviação americana. A rede de branqueamento de capitais do cartel, que ele desmantelou, tinha ligações a organizações criminosas em toda a América Latina, e a investigação federal, desencadeada pelo seu crime, levou à cooperação entre agências de aplicação da lei em múltiplos países. A Interpol coordenou buscas em 17 nações, focando-se em locais para onde Marcos poderia ter fugido com documentação falsa. A investigação revelou a vasta extensão das operações internacionais de branqueamento de capitais que utilizavam sistemas de carga aérea, levando a procedimentos de rastreamento aprimorados e à partilha de informações entre agências aduaneiras em todo o mundo. As autoridades mexicanas forneceram informações cruciais sobre os métodos de transporte do cartel, enquanto as agências de aplicação da lei canadianas coordenaram buscas em áreas selvagens onde Marcos poderia estar escondido. O caso demonstrou como um único crime poderia desencadear uma cooperação internacional numa escala tipicamente reservada para investigações de terrorismo ou de grandes redes de tráfico de drogas. Os aeroportos europeus implementaram novos procedimentos baseados nas lições aprendidas com o roubo de Marcos, reconhecendo que as organizações criminosas operavam internacionalmente e que as vulnerabilidades no sistema de aviação de um país podiam ser exploradas para ameaçar a segurança global. O caso tornou-se um catalisador para reformas de segurança da aviação internacional que continuam a influenciar o desenvolvimento de políticas em todo o mundo. O passado militar de Marcos levou a um rastreamento aprimorado de veteranos empregados em posições sensíveis em aeroportos, embora esta abordagem levante questões complexas sobre a discriminação contra indivíduos que serviram o seu país honrosamente. A grande maioria dos veteranos que trabalham na aviação demonstra a mesma lealdade e integridade que mostraram durante o serviço militar, tornando o caso de Marcos uma exceção lamentável, em vez de um exemplo representativo. O treino militar fornece habilidades que são valiosas para o emprego legítimo na segurança da aviação, manutenção e logística. O desafio é distinguir entre veteranos que usarão o seu treino para proteger os sistemas de aviação e aqueles que podem explorar o seu conhecimento para fins criminosos. O caso de Marcos sugere que a pressão financeira combinada com o conhecimento detalhado do sistema pode transformar até mesmo funcionários de confiança em ameaças graves. A avaliação psicológica realizada como parte da investigação do FBI revelou que Marcos exibia características comuns entre criminosos de sucesso: inteligência, paciência, atenção aos detalhes e a capacidade de manter um comportamento normal enquanto planeia atividades ilegais complexas. Mas estes mesmos traços fizeram dele um excelente funcionário durante a maior parte da sua carreira, demonstrando a dificuldade de prever o comportamento criminoso com base na avaliação da personalidade. A sua transformação de um trabalhador confiável para um fugitivo internacional ocorreu gradualmente ao longo de meses, ou, possivelmente, anos, sugerindo que uma intervenção precoce poderia ter evitado o crime se os supervisores tivessem reconhecido os sinais de alerta. O aconselhamento financeiro, os programas de assistência aos funcionários
E os sistemas de denúncia confidencial poderiam ajudar a identificar trabalhadores cujas circunstâncias pessoais estão a criar pressões que podem levar a um comportamento criminoso. Gary no one far no one T. O impacto na família de Marcos tem sido devastador, com a sua ex-mulher, Linda, e a sua filha adolescente a enfrentarem um escrutínio contínuo dos investigadores federais e a atenção dos meios de comunicação, que perturbou completamente as suas vidas. Linda mudou-se 2 vezes desde o roubo, procurando privacidade e tentando reconstruir uma vida normal, enquanto lida com o conhecimento de que o seu ex-marido é um fugitivo internacional. A sua filha, agora com 16 anos, luta com o legado do crime do pai e com a constante possibilidade de ele ser capturado ou morto. Os membros da família recebem periodicamente contato dos agentes do FBI que procuram informações sobre o possível paradeiro de Marcos, mantendo o trauma vivo e impedindo os processos de cura normais. O impacto financeiro na família tem sido significativo, com os custos legais, a perda de rendimentos e a necessidade de medidas de segurança aprimoradas a criarem dificuldades contínuas. O roubo de Marcos não só destruiu a sua própria vida, como infligiu danos duradouros a membros da família inocentes que não tinham conhecimento do seu planeamento criminoso. A natureza em curso do caso de Marcos, sem resolução, 3 anos após o crime, fornece informações únicas sobre os desafios das caçadas ao homem internacionais e as limitações das técnicas de investigação modernas ao confrontar criminosos determinados que compreendem os métodos de aplicação da lei. Os especialistas em segurança da aviação continuam a analisar o roubo de Marcos para tirar lições que possam prevenir incidentes semelhantes. O seu crime demonstrou vulnerabilidades que mesmo os sistemas de segurança sofisticados não conseguiam abordar quando exploradas por infiltrados experientes com acesso legítimo a áreas restritas e informações sensíveis. Ele conhecia os aviões, as rotas, os pontos cegos e como desaparecer como vapor da pista, refletiu a agente Walsh durante uma recente revisão do caso. Quer Marcus Dale esteja a viver livre em algum lugar ou tenha pago o preço final pelo seu crime, ele alcançou algo que a maioria dos criminosos apenas sonha. Tornou-se completamente invisível quando mais importava. A investigação, que começou com um carrinho de carga vazio numa manhã úmida na Geórgia, consumiu milhares de horas de tempo dos agentes federais, envolveu a cooperação com agências de aplicação da lei em toda a América do Norte e mudou os procedimentos de segurança da aviação em todo o mundo. Mas o homem que desencadeou esta resposta massiva permanece tão esquivo como o era na manhã em que se afastou do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, com 16 milhões de dólares em dinheiro roubado do cartel. Marcus Dale, visto pela última vez a 2 de junho de 2021. 16 milhões de dólares ainda desaparecidos. Recompensa do FBI ativa. Caso permanece em aberto.